Olá, família BVC! Vamos de vídeo esse final de semana, uma vez que temos um decreto municipal estabelecendo toque de recolher para o final de semana. Então, já que não podemos sair das nossas casas, já que não podemos reunir presencialmente em nossa igreja para estudarmos a palavra de Deus, mas podemos fazer isso, podemos estudar a palavra de Deus, nos utilizando dos recursos e da tecnologia que nós temos à nossa disposição. Agradecer a Deus porque nós temos essa estrutura, esses recursos, e tirarmos proveito estudando juntos, não presencialmente como gostaríamos, mas ainda assim podendo refletirmos juntos nos ensinos da palavra de Deus. Vou fazer uma breve oração, como você já está acostumado, e aí nós seguimos para a nossa mensagem de hoje. Deus, queremos te agradecer, queremos, Pai, reconhecer a tua grandeza, a tua soberania, Senhor, reconhecer que temos consciência de que o Senhor é governante sobre todas as coisas. Meditamos há poucos dias no Salmo 11, que aponta Deus para o teu governo, Pai, um Deus perfeito que está no seu santo templo, um Deus que reina do seu trono estabelecido nos céus, ou seja, um Deus que reina sobre todas as coisas, Pai. E certos, Deus, pelas garantias que temos nas verdades estabelecidas na tua palavra, Pai, é que te rogamos, Senhor, por proteção, por cuidado, Deus, te rogamos por sustento, Pai, sabedores de que o Senhor é esse Deus que reina soberano, Deus, nos colocamos debaixo, Senhor, do teu governo, Deus, e te pedimos, Deus, que o Senhor conduza a nossa vida da melhor forma possível. Pai, te rogamos pelo teu sustento, Deus, especialmente nesses dias tão atípicos, tão confusos, tão conturbados, dias que têm trazido sofrimento para os teus servos, dias que têm trazido angústia, têm trazido tristezas, Pai, para muitas das tuas ovelhas, Senhor. E nós te rogamos por cada uma delas, por todos aqueles que têm lutado com familiares, com queridos, com pessoas, Deus, internadas nos hospitais, Deus, pessoas que têm tido sintomas ou que têm familiares sofrendo com os sintomas desse vírus, dessa doença maldita, Pai. Te rogamos também pensando naqueles que precisam ficar de quarentena por causa dos sintomas dessa doença, Pai, e não podem trabalhar, e como isso afeta cada uma dessas pessoas, Senhor, trazendo prejuízos. Te rogamos, Deus, por cada uma dessas pessoas, te rogamos, Deus, especialmente por aqueles que perderam algum familiar, algum amigo, Deus, alguma pessoa querida, Pai, e agora chora, agora se entristece, agora sofre, Pai, diante aí da perda que teve, Senhor. Te rogamos por conforto, por consolo. Te rogamos, Deus, que o Senhor continue sustentando cada um dos teus servos nessas dificuldades, nessas batalhas todas que cada um tem enfrentado, Pai. Deus, pedimos também, Senhor, pela tua direção no decorrer dessa reflexão, dessa mensagem, Pai, que seja a tua palavra, Senhor, trazendo luz ao nosso coração, Deus, que seja a tua palavra, Pai, apontando para nós o caminho, Senhor, e que estejamos de coração aberto para pôr em prática os teus ensinamentos e glorificar o teu nome, louvar o teu nome, Deus, por meio da nossa obediência, por meio, Pai, da prática dos princípios estabelecidos na tua palavra, Pai. Faz a tua vontade, dá-nos um bom tempo agora, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos, o que é que eu vou fazer? Nós estamos estudando nos nossos cultos, as últimas mensagens presenciais que nós tivemos oportunidade de ministrar. Nós estudamos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4, a proposta é chegar até o versículo 13. Nós já chegamos até o 10. Então nós estamos estudando, refletindo acerca desses versículos. E a minha ideia, então, agora é dar uma revisada em tudo aquilo que foi estudado presencialmente, por ocasião da gravação do vídeo. Eu quero deixar esse conteúdo registrado, gravado. É uma oportunidade para que todos aqueles que não puderam acompanhar presencialmente tenham uma noção daquilo que já foi tratado nos cultos anteriores, e aí, havendo necessidade de a gente fazer um novo vídeo na semana que vem, mantendo-se esse toque de recolher para o final de semana que vem também, a gente conclui esse trecho das Escrituras refletindo nos versículos de 11 a 13, que é o finalzinho ali dessa parte aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai acompanhando na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 até o 10, e eu vou fazer parecido com o que eu já fiz na igreja. Eu vou olhar um pouquinho para o capítulo 11, vou olhar para os versículos iniciais do capítulo 12, e aí a gente dá essa sobrevoada naquilo que já foi ensinado acerca dos versículos 4 até o versículo 10 de Hebreus 12. Vamos lá. Hebreus 11. Hebreus 11, você tem aí o autor de Hebreus abrindo o capítulo 11 com uma definição de fé. Você conhece o capítulo 11, com certeza você já ouviu falar na Galeria dos Heróis da Fé. É um título muito conhecido e, por conta disso, um capítulo muito conhecido. E o versículo primeiro, com certeza você já ouviu também. Você tem uma definição de fé. São poucas as definições que você encontra na Bíblia. Fé é uma dessas poucas definições. Você tem uma definição de fé estabelecida pelo autor de Hebreus ali no versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que se vê e a convicção das coisas que se esperam. Ao estabelecer essa definição, o autor de Hebreus ele vai desenvolver esse tema apontando para nós exemplos de pessoas, de cristãos, de homens e mulheres de fé que fizeram exatamente isso que ele propõe no versículo 1.
tinham certeza daquilo que não viam e tinham convicção daquilo que esperavam. E aí ele sai para nós dando vários exemplos de homens, de mulheres, que foram até as últimas consequências, sangraram, foram torturados, foram açoitados, foram perseguidos, viveram em cavernas, cerrados ao meio. Uma possível alusão aí a Isaías. A tradição judaica aponta para nós que Isaías foi esse personagem, esse homem cerrado ao meio. Então, homens e mulheres que foram até as últimas consequências, inclusive morrendo, entregando a própria vida, convictos, certos daquilo que Deus faria, certos de que Deus cumpriria com as suas promessas. Como é que a gente sabe disso, pastor? Porque aí você vai olhar para alguns versículos do capítulo 1 e você vai ver que o autor de Hebreus ele deixa isso muito claro. Você vai primeiro para o versículo 6, e o versículo 6 o autor de Hebreus ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa primeiro crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então olha o autor de Hebreus colocando um elemento importante aí, que é o galardão, as recompensas estabelecidas por Deus, as recompensas prometidas por Deus. E daí porque esses homens, eles, embora não vendo o cumprimento das promessas, e por isso a fé é a convicção daquilo que se espera, porque eles morreram esperando, eles morreram convictos de que Deus é cumpridor daquilo que promete, ele é doador das recompensas que ele promete para cada um de nós. Tanto é assim que o autor de Hebreus, ele coloca lá no versículo 26 do capítulo 11, o seguinte texto: por amor de Cristo, falando aqui de Moisés. Então olha lá, por amor de Cristo, Moisés considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por que, autor de Hebreus? Porque Moisés ele contemplava a sua recompensa. O que é isso? Certeza daquilo que não se vê, convicção daquilo que se espera. Olha só que interessante, né? Porque se de um lado você tem homens que sofrem, convictos, certos de que Deus é cumpridor das suas promessas e de que ele vai recompensar de acordo com aquilo que ele já estabeleceu, de acordo com aquilo que ele já prometeu. De outro lado, você tem exemplos de homens que abriram mão de riquezas transitórias, que abriram mão de riquezas terrenas, convictos e certos também de que as riquezas prometidas por Deus, de que a herança estabelecida por Deus, de que as promessas feitas por Deus, elas se cumprirão. E que não existe riqueza nesse mundo que se compare às riquezas oriundas do cumprimento das promessas de Deus. Olha só que bacana. Então ele cita Moisés como um exemplo disso daqui. Gente, aí você tem uma grande lição, você tem aqui, né, você já tem uma ideia aqui do que o autor de Hebreus ele está querendo colocar para nós, né? Então ficam duas coisas muito claras aqui. Uma, que no meio do sofrimento, no meio das angústias, das tristezas, no meio das dores e das batalhas que esse mundo trará sobre nós durante a nossa jornada de vida, durante a nossa corrida, a corrida que nos é proposta, conforme o capítulo 12, os versículos iniciais ali, diante dessas lutas, nós podemos olhar para esses homens, nós podemos olhar para esses exemplos de homens que também foram até as últimas consequências, homens que não desistiram no meio do caminho, homens que completaram a sua carreira, completaram a sua corrida, homens que perseveraram até o fim, convictos daquilo que esperavam, certos daquilo que não viam. Porque Deus ele é cumpridor das suas promessas, ele é recompensador, ele realiza aquilo que ele estabelece como promessa. Isso é uma garantia. E uma outra coisa muito importante que não pode fugir aos nossos olhos, com base no versículo 26, é que, como cristãos, nós não devemos nos deixar seduzir por aquilo que esse mundo nos oferece. Sejam essas riquezas transitórias, essas riquezas passageiras, seja sucesso, êxito, fama, prazeres, não devemos nos deixar levar pelo discurso estabelecido em valores que são meramente seculares e meramente mundanos. A busca por uma realização, por uma satisfação, por uma identidade pautada nos valores desse mundo é uma busca vazia. A verdadeira satisfação, a verdadeira realização, ela está atrelada ao cumprimento das promessas que Deus ele tem para nós. É lá que nós vamos encontrar a verdadeira satisfação. O exemplo de Moisés ele é notório nesse sentido, porque Moisés ele abre mão dessas riquezas transitórias, ele abre mão de tudo aquilo que as riquezas do Egito poderiam trazer para ele, afinal de contas ele era filho da filha do faraó. E ainda assim ele abre mão, porque ele considera, versículo 26, a desonra uma riqueza maior do que as riquezas, do que os tesouros que o Egito poderiam dar para ele. Por que o autor de Hebreus ele responde? Porque Moisés ele contemplava a recompensa, o galardão oriundo do nosso Senhor. E aí você não tem nada nesse mundo que se compare. Eu lamento, eu fico muito triste por homens, por mulheres que passam a vida inteira correndo atrás das riquezas oriundas desse mundo, das riquezas e dos prazeres transitórios desse mundo. Mesmo pessoas cristãs que infelizmente compram o discurso mundano de que
a realização ela está pautada, ela está embasada nos valores seculares, nos valores desse mundo. E aí você perde de vista que a sua verdadeira identidade, que a satisfação plena, a realização plena, ela está intimamente relacionada com a pessoa de Deus. E que fora da pessoa de Deus você nunca vai encontrar essa satisfação, essa realização plena, essa identidade que vai preencher o seu coração. Moisés entendeu isso e ele abre mão dos tesouros, ele abre mão daquilo que esse mundo poderia oferecer para ele, mesmo ele sendo um herdeiro de Faraó, porque ele entende que a desonra é uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, haja vista as recompensas estabelecidas por Deus. E isso é a certeza daquilo que não vemos e a convicção daquilo que esperamos, ou seja, isso é fé, isso é confiar na palavra de Deus. Então, 2 princípios básicos aqui, essenciais de Hebreus 11, no sofrimento, na dor, na tristeza, nos desapontamentos, persevere até o fim, certos de que Deus ele é cumpridor daquilo que ele promete. E, diante da sedução, diante das riquezas, dos tesouros transitórios que esse mundo pode oferecer para você, não abra mão da riqueza maior, do tesouro maior, que são as recompensas e o galardão de Deus. Não existe nada que esse mundo possa oferecer para você que se compare àquilo que Deus tem para você. Então, muita sabedoria, muito discernimento nessa hora para você não trocar gato por lebre, para você não abrir mão das riquezas, dos tesouros, da recompensa, do galardão que Deus tem para você por causa de riquezas transitórias, de riquezas fúteis que esse mundo oferece para você. Persevere até o fim, permaneça firme, certo daquilo que você não está vendo, convicto daquilo que você está esperando, porque isso é fé. E aí você vai para o capítulo 12, quando nós chegamos ali nos versículos iniciais, e o autor de Hebreus ele fala assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, então logo, uma vez que você tem aí essa multidão de exemplos de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que foram até o final, homens que sangraram, que foram torturados, homens que diante do sofrimento, das perseguições, homens que diante até da morte, perseveraram até o fim, completaram a sua corrida, completaram a sua carreira, certos, convictos daquilo que não viam, convictos daquilo que esperavam, porque Deus ele recompensa os seus, porque Deus ele é cumpridor das suas promessas. Uma vez que você tem esse monte de testemunhas, livre-se você também. Aí ele vai dizer, versículo 1, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então você tem um estilo de vida proposto pela palavra de Deus. Então agora ele se utiliza da ilustração do atleta, do corredor, que se livra de tudo aquilo que pode atrapalhar no seu desempenho, na sua desenvoltura, no cumprimento da sua corrida, no trajeto que foi estabelecido ali como prova. Você vê que os atletas eles não levam nada consigo. Você vê que os atletas, na verdade, tudo aquilo que pode ser uma possível distração, tudo aquilo que pode ser algo que atrapalha no seu desenvolvimento, no seu desempenho, eles deixam de lado. Então é a proposta aqui do autor de Hebreus. A vida cristã também é uma corrida. Existe um estilo de vida estabelecido pela palavra de Deus, que tal qual um corredor, você também deve deixar todas essas coisas que atrapalham você tem que deixar de lado para que você consiga perseverar até o fim, para que você consiga cumprir, para que você consiga terminar a sua jornada de vida estabelecida e proposta por Deus para você. E aí é o que ele vai falar no finalzinho do versículo 1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então faz parte de você correr com perseverança a corrida que lhe é proposta, você se livrar das coisas que atrapalham você, especialmente o pecado que envolve você. E aí você vai vendo como o contexto ele influencia muito no texto que a gente vai estudar juntos, porque ele está falando de um estilo de vida no qual você deve deixar o pecado de lado, no qual você deve abandonar o pecado que envolve, porque o seu objetivo final é concluir a corrida, é cruzar a linha de chegada daquela corrida que lhe foi proposta, e para isso você vai ter que deixar esses pecados, para isso você vai ter que abandonar esses pecados que nos envolvem. Como é que faz isso? O autor de Hebreus ele responde, você fica com os olhos fixos em Jesus. Se você for ler o versículo 2, você vai ver que ele vai dizer também que esse Cristo suportou a cruz e desprezou a vergonha. Se você for para o versículo 3, você vai ver que esse Jesus ele suporta a oposição de homens pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então ele está falando de novo a mesma coisa, né? O estilo de vida estabelecido pela palavra de Deus exige que você também abra mão, que você deixe de lado todas as coisas que vão atrapalhar você no cumprimento dessa corrida, inclusive e especialmente o pecado que nos envolve. Então, a vida cristã estabelecida pela palavra de Deus, ela exige que você conscientemente abandone, deixe para trás uma vida de pecado, ou seja, que você vá em busca de uma vida
pura, de uma vida santa, de um crescimento e um amadurecimento, tendo como referência a imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E aí você tem, então, aqui os dois grandes exemplos que o autor de Hebreus ele dá para que você persevere até o fim na sua jornada de vida, na sua corrida, para que você não se canse, não desanime. De um lado, você olha, por exemplo, daqueles homens do Antigo Testamento, você olha, por exemplo, dessas pessoas que foram até o fim, que perseveraram até o fim, que não abandonaram a corrida no meio do caminho, porque confiaram em Deus, uma vez que fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Homens que confiaram no cumprimento da promessa, homens que confiaram na recompensa estabelecida por Deus e que para isso também deixaram de lado, né? Inclusive riquezas passageiras, riquezas transitórias que esse mundo lhes ofereciam para que eles pudessem alcançar uma riqueza maior, a riqueza estabelecida por Deus. E num segundo momento ele diz, olhe para Jesus também. Jesus também suportou a cruz, Jesus também desprezou a vergonha, Jesus também suportou a oposição de homens pecadores, e isso para que você também não se canse, para que você também não desanime, ou seja, para que você persevere até o fim, para que você cruze a linha de chegada da corrida que lhe foi proposta. Então você tem essas duas grandes lições aí, e aí você chega no versículo 4. Né? Vamos ler então aqui, versículos 4 até o versículo 13, embora a gente vá hoje aqui só até o versículo 10, de um jeito panorâmico, tá? Eu não vou mais entrar nos detalhes que nós já vimos nos cultos anteriores, vou fazer uma abordagem geral aqui para que num próximo vídeo, havendo a necessidade de um novo vídeo, aí a gente trata dos versículos 11 a 13. Vamos ler aqui, ó, versículo 4 até o 13. Então, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Eu vou sublinhar para você que às vezes que a palavra disciplina ou palavras sinônimas aparecem aqui, ou palavras de mesma raiz aparecem, só para você ver quantas vezes o autor de Hebreus ele trata desse tema, ele trata desse tópico, nesse curto espaço, nesse curto trecho aqui de Hebreus 12, versículos 4 a 13. Se você contar junto comigo, você vai perceber que ele trata desse tópico, desse tema 13 vezes. Tá? Então, num espacinho muito curto de versículos, isso daí é uma ênfase do autor. Fica nítido, fica notório, fica muito evidenciado de que o autor ele quer falar a respeito desse tema, ele quer falar a respeito desse assunto com os seus destinatários. E daí, porque ele repete tanto aí a temática, o assunto que ele quer tratar, para chamar a atenção dos seus leitores. Então vamos lá, para o versículo 4 e para aquilo que esse versículo ensina para nós. Ele vai dizer assim, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Gente, aí você tem que olhar para o contexto e para os versículos iniciais de Hebreus 12, tá? Se você voltar ali nos versículos de 1 a 3, olha só que interessante. Ele vai falar da grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles exemplos que ele cita no capítulo 11 de pessoas que foram torturadas, que foram açoitadas, de pessoas que morreram, homens e mulheres que sofreram, que foram perseguidos, mas que permaneceram firmes até o fim, que perseveraram até o fim, que cumpriram a sua jornada, que cumpriram com a sua corrida, porque tinham fé, ou seja, tinham certeza daquilo que não viam, tinham convicção daquilo que esperavam. Então ele aponta para essas testemunhas. Versículo 1, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então livremo-nos. Ele vai dizer, versículo 1, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Na luta contra o pecado, versículo 4, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Lembra o estilo de vida? Existe um estilo de vida estabelecido por Deus para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que o buscam, como diz lá em Hebreus
11:6, e esse estilo de vida ele passa pelo nosso esforço, pela nossa dedicação em buscarmos a santidade de Deus, e buscar a santidade de Deus quer dizer abandonar uma vida de pecado, significa dizer abandonar essas coisas que o mundo oferece para nós que nos atrapalham no cumprimento da nossa corrida, no cumprimento da nossa jornada de vida cristã. Então, na busca por desenvolver esse caráter, por crescer, por amadurecer, por ser cada vez mais parecido com Cristo e assim concluirmos a corrida que nos foi proposta, ou seja, na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o ponto de derramar o próprio sangue, é isso que diz o autor de Hebreus, apontando depois, versículo 2 e 3, também para Jesus, como um exemplo de alguém que obedeceu, mesmo suportando a cruz, mesmo desprezando a vergonha, mesmo suportando homens pecadores que se opuseram a ele, para que nós também não desanimássemos e não cansássemos. Então, o primeiro princípio muito bem estabelecido aí no versículo 4, que na busca por alcançar a linha de chegada, por cumprir, por completar a corrida que lhe foi proposta, na luta contra o pecado, você ainda nem derramou o seu sangue, ou seja, você ainda não foi testado até as últimas consequências. Olhe para Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então esse estilo de vida, de uma busca sincera a Deus, esse estilo de vida de alguém que quer completar, de alguém que quer concluir a corrida que lhe foi proposta, ou seja, na luta contra o pecado, você tem que perseverar até as últimas consequências, derramando o próprio sangue, como aqueles homens do Antigo Testamento, sendo açoitados, torturados, cerrados ao meio, mortos, mas permaneceram firmes e leais até o fim. Por quê? Porque confiavam. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Você tem o versículo 5. O versículo 5 ele é muito interessante, porque o autor de Hebreus ele vai dizer assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Então já tem um princípio muito estabelecido aqui também, que é o princípio de você não ignorar, de você não fechar os ouvidos para os princípios estabelecidos por Deus para a nossa jornada de vida cristã. Vocês se esqueceram, ele diz. Do que é autor de Hebreus? Da palavra de ânimo que ele, Deus, lhes dirige como a filhos. Aí o autor de Hebreus ele já antecipa que a figura que ele vai usar como ilustração, que é a figura de filhos, que é uma figura que ele está tirando lá de Provérbios capítulo 3. Você vai ver aqui que ele cita um texto, ele vai dizer assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Quando você olha para Provérbios capítulo 3, você vai ver que ele está citando os versículos 11 e 12 de Provérbios 3, que começa exatamente igual, né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ele muda um pouquinho o final, mas você vai ver que no versículo 10 ele volta nessa questão de que Deus nos disciplina para o nosso bem, tal qual está escrito no versículo 12 de Provérbios 3. Quando você olha para essa citação, você tem de cara, né? A gente vai separar os termos aqui para você enxergar bem direitinho. Você tem de cara aí um termo que se repete muito nos capítulos iniciais de Provérbios, que é o meu filho, essa chamada de atenção. Isso dá um ar de solenidade, isso dá um ar de importância para aquilo que vai ser ensinado após essa chamada de atenção. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Então, meu filho, é as orientações de um pai para o seu filho. Quando você olha para essa citação, para esse versículo 11 de Provérbios 3, você vai ver claramente que existe ali um paralelismo sinônimo. Você vai ver, quando você coloca as linhas em paralelos, a primeira linha e a segunda linha, você tem a segunda linha repetindo o ensinamento da primeira linha com palavras sinônimas, palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Então, olha lá, o não despreze da primeira linha, ele equivale ao não se magoe da segunda linha. A disciplina do Senhor, na primeira linha, equivale à sua repreensão na segunda linha. Então, primeira linha, não despreze a disciplina do Senhor. Segunda linha, repetindo a mesma coisa com outras palavras, paralelismo sinônimo, não se magoe com a sua repreensão. Então aqui você tem um outro princípio, um segundo princípio muito estabelecido, muito evidente, que o autor de Hebreus ele deixa para nós. Ele já tinha dito, não se esqueça, ou seja, não ignore, não feche os ouvidos para a palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Agora ele está dizendo, não despreze, não se magoe, ou seja, não menospreze, não endureça o coração, não se rebele contra a disciplina do Senhor, contra a sua repreensão. Não faça lá como Mateus 18, o homem que uma vez confrontado, ele não dá ouvidos à confrontação que lhe é dirigida, e aí a pessoa que confronta precisa voltar com
2 ou 3 testemunhas e ainda assim aquele homem com o coração endurecido, não se arrependendo, ele não reconhece os seus erros, ele não reconhece o seu pecado e o assunto ele tem que ser levado à igreja e mesmo assim aquele homem não se arrepende e aí ele tem que ser tratado como pagão ou publicano. Então é disso aqui que o autor de Hebreus está falando. Não se rebele, não vire as costas, não despreze, não rejeite, não menospreze a disciplina do Senhor, a sua repreensão. Então, não se esqueça dessa palavra de ânimo que ele dirige com a filhos. E agora, não rejeite, não se rebele, não se magoe, não endureça o coração diante da disciplina, diante da repreensão do Senhor. E aí você tem a explicação do porquê, o motivo pelo qual você não deve fazer isso, porque o Senhor disciplina quem ama. Então o primeiro motivo é que a disciplina é prova do amor de Deus. E o segundo motivo, ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então você tem aqui a disciplina como expressão de amor, como manifestação do amor de Deus e como prova de filiação. Olha só que bacana. Então não esqueça, não tape os ouvidos para a palavra de ânimo que Deus ele dirige a nós como a filhos. Qual é a palavra de ânimo? Não despreze. Olha, segundo princípio, né? Não rejeite, não se rebele contra a disciplina do Senhor. Por que, autor de Hebreus? 2 motivos. Porque Deus ele disciplina a quem ele ama. Então a disciplina como manifestação, como prova de amor, e a disciplina como prova de filiação. Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Para confirmar esse ensinamento, eu quero deixar só um versículo com você que está lá em Provérbios 13, 24. Durante os cultos que nós realizamos, nós citamos vários e vários outros versículos. Eu vou projetando as referências desses versículos aqui durante o vídeo. Você na sua casa você vai dando pause no vídeo e vai conferindo essas referências, tá? E eu vou citar apenas alguns textos específicos, como é o caso agora desse provérbio, Provérbios 13, 24, que diz o seguinte: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama o filho, cedo o disciplina. Estou lendo aqui na revista e atualizada. Olha como você tem aqui um outro tipo de paralelismo, né? Se ainda agora nós vimos o paralelismo sinônimo, Provérbios 13, 24 tem um paralelismo antitético. O que é isso, pastor? O paralelismo antitético, o autor ele estabelece um princípio na primeira linha e para realçar o ensinamento desse princípio, na segunda linha ele usa palavras antônimas, ou seja, opostas àquilo que ele disse na primeira linha. Isso para que o princípio ele fique ressaltado, né? Salientado. Então olha lá, ó. Presta bem atenção como você vai perceber isso daí. Primeira linha, o que retém a vara. Segunda linha, o contrário de reter a vara é cedo o disciplina. Primeira linha, aborrece o seu filho. Segunda linha, o contrário de aborrecer o filho é amar o filho. Então, o que o ama. E aí você tem um paralelismo, a gente chama de paralelismo antitético, quando a segunda linha ela vai no sentido contrário da primeira linha. Mas ela não está ensinando coisas diferentes. O autor ele escolhe esse modelo para enfatizar o princípio que ele quer ensinar. Nesse caso de Provérbios 13, 24, você tem uma peculiaridade, que a gente chama aqui de estrutura quiástica ou de quiasmo, quando o termo A e o termo B eles trocam de posição na segunda linha. O termo B ele vem para frente e o termo A ele vem para trás, né? Ele vem para depois do termo B. Então, termo A na primeira linha, o que retém a vara. Na primeira linha, termo B, aborrece o seu filho. Então, o que retém a vara, aborrece o seu filho. Só que agora ele vai inverter. O contrário de aborrecer o filho é amar o filho, né? Então, o termo B vem para frente. O que o ama, que é o equivalente daquele que aborrece o seu filho, né? Só que antitético, né? É o contrário. E o termo que era o termo A na primeira linha, ele vira o termo B na segunda linha. Então, o equivalente daquele que retém a vara é cedo o disciplina. Então, você tem uma construção AB, BA. A gente chama isso de quiasmo, tá? Ou estrutura quiástica. E aí você tem um princípio estabelecido. O pai que verdadeiramente ama o seu filho, cedo o disciplina, não hesita em corrigi-lo, não hesita em reconduzi-lo ao trilho. Isso é prova, isso é manifestação de amor. E o contrário disso só pode ser manifestação de ódio. Porque se a disciplina ela é manifestação do amor que o pai tem pelo filho, a falta de disciplina, ou seja, aquele que retém a vara, ele aborrece, ele odeia o seu filho. Então,
um princípio muito forte, muito bem estabelecido na palavra de Deus, com base aí em Provérbios 13, 24 e Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor disciplina quem ele ama, ele castiga quem ele aceita como filho. Então você tem duas razões pelas quais você não deve se rebelar contra a disciplina do Senhor, você não deve esquecer, você não deve tapar os ouvidos para a correção do Senhor. Quais são esses dois motivos? A disciplina é prova de amor, a disciplina é prova de filiação. Aí você vai para um terceiro ensinamento que tem no versículo 7, quando ele fala suportem. Então, olha só que bacana, né? Não se esqueça, ou seja, não tape os ouvidos, não ignore a disciplina do Senhor, não se rebele, não endureça o coração diante da disciplina do Senhor. Por quê? Porque a disciplina é prova de amor e é prova de filiação. Logo, suportem as dificuldades. Suporte. É quase como repetir o que ele disse lá no comecinho do capítulo 12. Persevere até o fim, versículo 1 ou versículo 3. Não se canse, não desanime. Olhe para os exemplos do Antigo Testamento, para a galeria dos heróis da fé. Olhe para Jesus Cristo, que também suportou a cruz, que também desprezou a vergonha, que suportou a oposição de homens pecadores, para que você não se canse, para que você não desanime. Então, terceiro ensinamento, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Ele continua se utilizando da ilustração da figura do relacionamento pai e filho. Gente, aí só uma ressalva aqui, tá? Você que conhece o conteúdo bíblico, você sabe que nem todas as dificuldades da vida são disciplina. Deus também utiliza os sofrimentos, as dificuldades, as batalhas, as lutas da vida para nos provar. São provações. Muitas vezes você tem que lembrar de Jó. Jó não estava sofrendo ali a consequência dos seus pecados. Jó não estava sofrendo ali a disciplina do Senhor. O que estava acontecendo ali com Jó é que ele estava sendo provado, e essa era a grande temática da conversa que ele tinha, inclusive, com aqueles amigos ali. Eles acusavam Jó de que tudo aquilo era consequência dos seus erros, dos seus pecados, e que ele deveria logo confessá-los, enquanto Jó argumentava a favor da sua inocência, argumentava aí em prol da sua retidão. Então, um adendo, você tem que fazer uma avaliação sincera do seu coração e você vai saber quando que você está sofrendo por conta de uma correção, por conta de uma disciplina do Senhor, e quando Deus está utilizando sofrimentos, lutas, batalhas para provar a sua lealdade, para provar a sua fidelidade, para fazê-lo crescer, para fazê-lo amadurecer. E aí ele termina o versículo 7 dizendo assim, ele dá uma nova explicação, né? Pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? E aí você tem um negócio interessante acontecendo aqui, porque na cabeça do autor de Hebreus, todo filho é disciplinado por seu pai. Então ele faz uma pergunta retórica que, para ele, só existe uma possibilidade de resposta. Pois, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Resposta óbvia na cabeça do autor de Hebreus: não existe esse filho. Todos os filhos são disciplinados pelos seus pais. Todos os filhos são corrigidos pelos seus pais. Por quê? Porque o pai quer o bem do seu filho. Porque o pai ama o filho, porque o pai ele quer preparar o seu filho para que ele seja um homem de caráter, para que ele seja um homem habilitado e capacitado a lidar com os desafios da vida adulta. Se fosse hoje, capaz de o autor de Hebreus fazer uma pergunta dessa, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? E vai ter gente que vai levantar a mão, né? Eu, autor de Hebreus. Mas na época, isso nem passava pela cabeça do autor de Hebreus, tanto que ele usa isso como pergunta retórica aqui, esperando a única resposta possível, né, no entendimento dele, que seria: não existe. Não existe. Todo filho, ele é disciplinado, ele é corrigido, ele é reconduzido pelo seu pai. Por quê? Porque o pai ama o filho, o pai quer o bem do filho e o pai quer preparar o filho. Daí porque ele diz o que ele diz no versículo 8. Acompanhe comigo. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha só a conclusão do autor de Hebreus aí a respeito desse assunto, né? A pergunta retórica do versículo 7, qual que é o filho que não é disciplinado por seu pai? Na cabeça de Hebreus, uma resposta apenas possível: não existe isso. Se você não é disciplinado, então você não é filho. Quem vai trazer um pouco de luz para o nosso entendimento aqui é o reverendo Augusto Nicodemos. Tem uma citação dele que diz a respeito desse versículo o seguinte: naquela época, os filhos dos nobres eram submetidos a treinamentos severos, até como escravos, antes de poder herdar a fortuna dos pais. O filho bastardo, o filho ilegítimo, esse o pai sustentava, mas não disciplinava, não corrigia, só pagava a pensão. O filho que levaria o seu nome, porém, o legítimo, teria de sofrer e aprender. Então o sofrimento é a prova de que você é legítimo filho de Deus e não um bastardo. Olha só, então, com base aqui no comentário do reverendo Augusto Nicodemos, isso daqui era uma prática real que acontecia na época do autor de Hebreus, ali na época do primeiro século. O que é isso? Os pais, eles preparavam os seus filhos por meio dessa disciplina severa, por meio de uma educação, de uma orientação, de uma correção rígida, a fim de que eles estivessem preparados para lidar com
com as riquezas, com a herança, com o nome, né, com a reputação da família, que seria a sua herança. E o pai não tinha essa preocupação em relação ao filho ilegítimo, aquele que era considerado bastardo. Ele não tinha esse tipo de disciplina, ele não tinha esse tipo de correção, ele não tinha esse tipo de preparo, que era um preparo rígido, era um preparo duro, o que deixava claro, o que deixava comprovado, o que deixava evidente que aquele filho ele não era considerado um filho legítimo, porque não recebia do pai a rigidez e a dureza de uma educação, de uma disciplina, de uma correção, de uma capacitação severa, como o filho legítimo ele recebia. Gente, aí você tem um princípio assim essencial da vida cristã. Porque quando você está de posse desse entendimento, a sua perspectiva ela tem que mudar. Você tem que parar de ser aquele tipo de cristão que fica correndo exatamente atrás daquilo que é prova contrária de que você é filho de Deus. Porque você já deve ter ouvido por aí, infelizmente, de que o Filho de Deus ele tem que prosperar, de que o Filho de Deus ele tem que levar uma vida sem sofrimento, de que o Filho de Deus ele tem que ser bem-sucedido, de que ele tem que ter sucesso, de que ele tem que ter fama, de que ele tem que ter riqueza. E na verdade, o que o texto bíblico está dizendo pra gente é que uma vida sem os sofrimentos, que uma vida sem as tristezas, sem as dores causadas pelas circunstâncias que muitas vezes nos são impostas, essa vida, na verdade, ela é prova da ilegitimidade da sua filiação. Que infelizmente você ouve por aí de que a prova de que você é filho de Deus é a sua prosperidade e o seu sucesso, mas quando você vai para a Bíblia e você lê Hebreus 12, o que o autor de Hebreus está ensinando para nós é que, na verdade, os sofrimentos, as correções, as tristezas e as dores que essa vida impõe para nós são a prova de que nós somos filhos de Deus, e não o contrário. E às vezes nós, como crentes, nós estamos correndo atrás desse sucesso, atrás dessa realização, atrás dessas riquezas, achando que isso é a prova de que nós somos filhos, quando na verdade isso é a prova de que nós não somos, porque Deus manifesta o seu amor por meio da disciplina. Deus ele manifesta que nós somos filhos legítimos por meio das suas correções. Então o que o autor de Hebreus está dizendo é, se você não é corrigido, se você não é disciplinado, se você tem uma vida fácil, como o reverendo Augusto Nicodemos diz aqui na sua citação, se você só recebe a pensão, mas não recebe junto a instrução, a disciplina, a capacitação rígida e dura que o pai implementa em relação ao filho, então isso significa que você não é considerado um filho legítimo, mas sim ilegítimo. Então tome muito cuidado com as coisas pelas quais você está correndo atrás. Tome muito cuidado. Ao contrário do que você pode estar pensando, essas coisas não são provas da legitimidade da sua filiação. Muito pelo contrário. Elas podem ser a prova cabal da ilegitimidade da sua filiação. Porque nós já vimos que a disciplina é prova de amor e prova de filiação. Deus ele corrige a quem ele ama, ele corrige a quem ele quer bem. Versículo 9. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então aqui um princípio simples, fácil, tá? O autor de Hebreus está fazendo um movimento do menor para o maior. Se você obedece o seu pai carnal, se você obedece o seu pai segundo a carne, se você estiver lendo uma revista atualizada, né, o seu pai humano, o seu pai biológico, quanto mais Deus, né? Se você obedece aquele que pode menos, você tem que obedecer aquele que pode mais. Então se você obedece o soldado, você tem que obedecer o cabo. Se você obedece o cabo, você tem que obedecer o sargento. Se você obedece o sargento, você tem que obedecer o capitão. Se você obedece o capitão, você tem que obedecer o major. Então ele está fazendo esse movimento do menor para o maior. Ora, se você respeita, se você tem consideração pela instrução do seu pai humano, mais ainda você tem que ter consideração pelas correções, pelas disciplinas, pela instrução do Pai Celestial, o Pai dos Espíritos. Qual a finalidade e o propósito? Para assim vivermos. E aí nós chegamos no versículo 10, quando ele diz que os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. E aí você tem dois elementos aqui da disciplina humana, da disciplina desses pais humanos, desses pais segundo a carne. Primeiro, o aspecto quantitativo, né, que está atrelado ao tempo. Esses pais, os nossos pais carnais, os nossos pais humanos, eles nos disciplinavam por curto período. Então, uma disciplina que ela está limitada pelo fator tempo. Chega uma altura na vida que, por mais que você tenha ainda o seu pai convivendo com você, ele já não o disciplina mais por conta dos seus tropeços, ele já não o disciplina mais por conta dos seus erros. Você já passou, né, dessa fase. Só que com Deus não é assim. Com Deus não importa se você tem 20 anos ou se você tem 50 anos, se você tem 60 e 70 anos. No momento que você abandona a sua luta contra o pecado, porque você não terminou ainda
sua corrida. Você ainda não perseverou até o fim. Você está cansando, você está desanimando. E aí você abandona a sua luta contra o pecado. O que Deus ele faz? Ele vem e ele tenta reconduzir você. Ele disciplina você, ele corrige você. Então uma disciplina que ela é perfeita porque ela não está atrelada ao fator tempo. Mas uma disciplina que é perfeita também porque os nossos pais humanos, eles nos disciplinavam de acordo com a avaliação que eles faziam. Como pecadores que são, como seres limitados que são, é uma avaliação passível de erro. Só que a avaliação que Deus faz, ela é uma avaliação perfeita, porque ela é uma avaliação feita por um ser que é onisciente, que sonda corações, que sonda as motivações por trás das suas ações. Então, Deus ele vai disciplinar cada um de nós de forma perfeita, de forma precisa. Aí fica muito nítido quando você olha para o versículo 10 esses dois elementos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, fator tempo, né? O aspecto quantitativo, segundo lhes parecia melhor, então o aspecto qualitativo, né? Uma avaliação que está sujeita às falhas e às limitações de seres humanos limitados que nós somos. O pai humano no trato com seu filho, eventualmente vai corrigi-lo quando não deveria fazê-lo e eventualmente vai deixar de disciplinar o seu filho quando deveria fazê-lo. Então você tem essa dinâmica que não acontece com Deus. A avaliação de Deus ela é sempre perfeita e por isso a sua disciplina ela é sempre precisa. E aí o propósito, a finalidade, qual que é? Para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então ele explica o que é o nosso bem. É participarmos da santidade de Deus. Gente, quando ele fala assim, ó, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, isso ecoa muito Romanos 8:28, que é um texto muito conhecido que diz exatamente assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Não parece Hebreus 12:10? Ele nos disciplina, Deus nos disciplina para o nosso bem. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. De quem? Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí ele vai explicar isso no versículo 29. Por que é assim, Paulo? Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus, o Filho de Deus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só que legal o versículo 28 e 29 de Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou seja, no sofrimento também, nas tristezas, nas angústias, nas aflições, nas lutas, nas batalhas. E como é que Deus age nessas coisas, pastor? Paulo explica, ele age para o nosso bem. Mas qual que é esse bem? Versículo 29. O bem é que sejamos cada vez mais moldados conforme a imagem de Cristo Jesus. Esse é o bem. Então Deus ele vai usar os sofrimentos, Deus ele vai usar as aflições, Deus ele vai usar as lutas, as circunstâncias adversas, Deus ele vai usar as grandes batalhas, as angústias pelas quais passamos no decorrer da nossa jornada para moldar o nosso caráter, para fazer com que nós cresçamos a imagem em conformidade com a imagem de Cristo Jesus, versículo 29 de Romanos 8, tá? Mais uma vez, o texto não está dizendo aqui que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, no sentido de que no final as coisas vão acontecer do jeito que nós queremos que aconteça. Não, não é assim. Você que já é mais velho, você já sabe disso. Você que já perdeu uma pessoa querida, você que já foi acometido de uma doença, você que tem aí consequências, sequelas, né, de algum tipo de acidente, você sabe que nem sempre as coisas terminam bem. Às vezes elas terminam mal. E como é que Deus usa esse mal para o nosso bem? Fazendo com que o nosso caráter seja moldado em conformidade com a imagem de Cristo Jesus. É assim que funciona. E aí você tem vários textos na Bíblia que usam a imagem do ourives, se utilizando aquele processo de purificação de metais nobres como a prata, como o ouro, submetendo a prata, por exemplo, a um calor intenso onde as impurezas elas não resistem à intensidade desse calor. Então é assim que funciona o processo. Você vai ter aí alguns textos bíblicos se utilizando desse exemplo. Eu vou ler só o texto de 1 Pedro 1, versículos 6 e 7 para você, que diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Por que acontece assim, Pedro? Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Ó a figura aí do ourives que refina o metal precioso por meio do calor do fogo. Então, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então reza a lenda de que o ourives, para purificar o metal nobre, a prata, por exemplo, ele submete essa prata a um calor intenso
intenso, onde as impurezas elas não vão resistir a esse calor. E as impurezas elas vão perecendo até que fica só a prata genuína, pura, né? Livre dessas impurezas. Dizem, aí você pode pesquisar para ver se é assim mesmo, eu estou me valendo de uma história que eu não sei se é exatamente assim que funciona o processo, mas dizem que o ourives ele sabe quando a prata ela atingiu o nível certo de pureza, quando ele consegue enxergar a sua própria imagem refletida na prata. E aí agora você entende qual é o bem que Deus quer para nós. É que participemos da sua santidade, é que cresçamos, é que desenvolvamos, é que amadureçamos, é que tenhamos um caráter cada vez mais e mais parecido, cada vez mais e mais em conformidade com a imagem do caráter de Cristo. E na busca por essa santidade, na busca por essa pureza, na busca por esse desenvolvimento, por esse crescimento, por esse amadurecimento, Deus ele vai usar os sofrimentos, ele vai usar a disciplina, ele vai usar as angústias, as dores dessa vida para moldar o nosso caráter. Por isso que Hebreus 12:10 diz que Deus nos disciplina para o nosso bem. Na prática desse estilo de vida que você abandona as coisas que atrapalham você, que você abandona os pecados que o envolvem, na expectativa de cumprir, de terminar, de cruzar a linha de chegada da sua corrida. Ou seja, Hebreus 11:6, na busca pelo Senhor, um estilo de vida onde você segue firme com os olhos fixos em Cristo, que é o seu exemplo maior, você não se cansa, você não desanima diante dos desafios que a vida impõe para você. Por quê? Porque você sabe que esses desafios, esses sofrimentos, podem ser fruto da disciplina, da recondução de Deus na sua vida, para que você cresça, para que você amadureça, para que você tenha um caráter cada vez mais e mais semelhante ao caráter do seu Filho Jesus Cristo. Na luta contra o pecado, Deus ele vai purificar você. Deus às vezes ele vai utilizar na sua vida um calor intenso para que essas impurezas elas fiquem para trás e para que você reflita a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, só recapitulando para a gente terminar, não se esqueça, não tape os ouvidos, não vire as costas para a palavra de ânimo que Deus dirige a você como a um filho. Meu filho, não despreze, não se magoe, ou seja, não endureça o coração, não deixe de se arrepender diante da disciplina do Senhor. Então, não se esqueça, não vire as costas, não ignore a palavra de ânimo e não se rebele, não endureça o coração, não deixe de se arrepender diante da disciplina, da repreensão do Senhor. Terceiro princípio, suporte as dificuldades. Essas dificuldades elas podem ser a disciplina de Deus na sua vida. E isso não é ruim, isso é bom, porque qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Então a prova de que você é filho é exatamente a disciplina do Senhor, porque a disciplina do Senhor ela é prova do amor de Deus e ela é prova da sua filiação. Aí você não pode deixar de olhar para o versículo 8. A falta de disciplina, ao contrário do que muita gente ensina e do que muita gente pensa, ela não é prova de amor e de filiação. Ela é prova, na verdade, da ilegitimidade da sua filiação. Porque se o pai ele disciplina o filho a quem ele ama, então um filho que não é disciplinado não é amado, mas é odiado. Se você vive uma vida cheia de regalias, se você vive... E eu não estou falando aqui que você não pode ser abençoado por Deus, tá bom? Mas se você tem uma vida onde você abandonou o estilo de vida estabelecido pelas Escrituras e você se lambuza na lama do pecado e depois você ainda se orgulha de dizer que é filho de Deus porque você não é disciplinado por ele, então tem alguma coisa errada aí. Porque o que a palavra de Deus diz é que, havendo necessidade, Deus ele vai disciplinar você. E se você não é disciplinado, fique preocupado, porque isso, na verdade, é a prova de que você não é o filho que você pensa que você é. Outro princípio que está lá no versículo 9, submeta-se ao Pai Celestial, ao Pai dos Espíritos. Lembra o movimento do menor para o maior? Ora, se você tem consideração e respeito pelo seu Pai humano, quanto mais pelo Pai Celestial, quanto mais pelo Pai dos Espíritos. Então vamos lá? Não esqueça, não se rebele, a disciplina de Deus é prova do amor, é prova de filiação, por isso, suporte as dificuldades. Pode ser que isso seja a disciplina. A falta de disciplina é prova da ilegitimidade da sua filiação e não o contrário. Logo, submeta-se
ao Pai Celestial quando ele utilizar da ferramenta da disciplina, da ferramenta dos sofrimentos para moldar o seu caráter. Porque Deus ele nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O que significa isso? Deus ele usa os sofrimentos para moldar o nosso caráter conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. O alvo, o objetivo, a finalidade, o propósito de Deus é que cresçamos, é que desenvolvamos, é que amadureçamos e que com isso estejamos aptos e preparados a receber a herança que nos foi proposta, a recompensa e o galardão que de fato nós receberemos, porque Deus ele é cumpridor das suas promessas. Lembra? Fé, a certeza daquilo que não vemos, a convicção daquilo que esperamos. Então, se nós fôssemos resumir tudo que nós aprendemos hoje, nós poderíamos resumir na seguinte frase: na luta contra o pecado, não ignore e nem se rebele contra a disciplina do Senhor, pois esta é prova de amor e de filiação. Perseverem e sujeitem-se ao Pai Celestial, que usa os sofrimentos da vida para o nosso crescimento, para moldar o nosso caráter, conforme a imagem de seu Filho, Jesus. Pensando nesses princípios, fica aqui a reflexão para o povo de Deus. Será que Deus não está chamando a nossa atenção para que regressemos, para que sejamos reconduzidos a uma vida de devoção sincera, de devoção e adoração genuína, para uma vida de empenho e de esforço no estudo da palavra de Deus, na prática da palavra de Deus? Vale aqui a reflexão pessoal, façamos aí uma avaliação pessoal, façamos aí uma autoavaliação de como nós temos levado a nossa vida cristã, de como nós temos nos portado, né, diante das orientações da palavra de Deus. Se nós estamos correndo atrás das riquezas desse mundo ou se nós estamos fazendo como Moisés lá em Hebreus 11, 26, que preferiu abandonar, que preferiu deixar, que preferiu largar as riquezas transitórias que o Egito poderia lhe oferecer, considerando a desonra uma riqueza maior, porque tinha consciência, porque contemplava a recompensa que haveria de receber. Será que nós estamos olhando para as riquezas desse mundo? Ou será que nós estamos vivendo como esses heróis da fé de Hebreus 11? Certos daquilo que não vemos, convictos daquilo que esperamos. Essa é a minha oração e o meu desejo para todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Vou fazer uma breve oração e nós terminamos por hoje. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus princípios, Pai. E o meu desejo, Deus, a minha oração, o meu pedido pelos meus irmãos em Cristo, pela minha vida também, como crente, Pai, é de que nós estejamos com os olhos fixos em Cristo Jesus, como nosso exemplo maior, que nós possamos olhar também para esses exemplos desses homens de fé, Pai, estabelecidos na Tua palavra, Senhor, para que assim como eles, Senhor, nós perseveremos até o fim, para que assim como Cristo, Pai, nós olhando para Cristo, não nos cansemos e não desanimemos diante das disciplinas, dos sofrimentos, das angústias, Deus, das tristezas, Pai, que certamente viveremos na nossa jornada de vida cristã, Pai. Que, pautados, Senhor, na confiança que temos em Ti, no cumprimento da Tua palavra, Deus, fé, a certeza daquilo que não vemos e a convicção daquilo que esperamos, nós corramos a nossa corrida, Deus, e consigamos, Pai, cruzar a linha de chegada para a Tua honra e para o louvor do Teu nome, Senhor. Que não sejamos seduzidos pelos tesouros dessa vida, pelas riquezas que esse mundo nos oferece, Deus. Mas que assim como Moisés, Pai, nós consideremos a vergonha uma riqueza maior do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, porque temos consciência, temos convicção, temos confiança de que o Senhor nos recompensará, Pai. Porque o Senhor é um Deus que cumpre com a Sua palavra, que cumpre com as Suas promessas. Nesse sentido, eu peço por todos os meus irmãos que têm enfrentado grandes lutas, Pai, de que todos nós, como crentes, Deus, tenhamos essa perspectiva de eternidade e estejamos com os olhos fixos, Senhor, naquilo que o Senhor nos prometeu, Pai, para que assim nós suportemos as tristezas e os sofrimentos dessa vida, Senhor. Então cuida de todos aqueles que perderam algum ente querido, aqueles que têm lutado contra essa doença, contra esse vírus maldito, Pai, aqueles que estão impedidos de trabalhar, Senhor, e aqueles, Deus, que militam na linha de frente, trabalhando diariamente na área da saúde, Deus, se expondo de forma mais intensa ao perigo de uma contaminação, Pai, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja fortalecendo cada um. E que cada um de nós, Deus, siga em frente, firmes, perseverantes, Pai, sem desanimar, Senhor, desejosos, Deus, de cruzarmos a linha de chegada da corrida que nos foi proposta para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Faz a Tua vontade, cuida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.